Oi pessoal, aqui é a Karen e eu faço parte da Sagrada Triscle, esse grupo novo que está chegando aí, trazendo novidades com terapias diversas, com terapeutas capacitados, para a gente olhar junto aí para temas diversos, para autoconhecimento, para expansão, para autoconexão. Então hoje o nosso assunto vai ser sobre sombras. Eu sei que é um assunto aí que acaba conectando direto ou indiretamente todos nós, porque todos temos aí esse lado sombra. Então, se é um assunto que te interessa também, fica ligadinho, presta atenção em todas as dicas e vê se faz sentido aí com o seu momento. Então, se fizer sentido com você, depois me conta aqui nos comentários em que momento você se identificou, se você conseguiu visualizar aí o seu momento presente ou de repente algo que você já conseguiu vivenciar e transpor essa barreira aí. Deixa aqui nos comentários pra gente saber em que momento você tá, como que você passou por isso, como que você conectou e agregou esse lado sombra. Então deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo quem é você, de onde você vem, se esse assunto está sendo relevante para você, tá bom? Então convido hoje todos vocês a prestarem bastante atenção e se conectar com esse momento presente, que a gente vai falar um pouquinho sobre a Sagrada Sombra. Por que sagrada, né? Então vamos começar pelo nome, né? Porque quando a gente entende que cada pedacinho em nós é sagrado, porque sombra é sempre algo que eu quero ocultar, que eu quero negar, que eu quero esconder. Então quando eu entendo que agregando cada pedacinho meu, que eu consigo esse contato, né, comigo mesma, que eu consigo entender e transpor essa barreira, aí eu consigo entender que a serviço de que, né, essa sombra veio. E quando a gente entende que não existe a sombra, o que existe a ausência de luz, eu entendo também que eu só preciso olhar, iluminar, colocar lucidez nessa sombra para que ela venha mostrar o seu lado luz, né? Também não sei se vocês já ouviram, mas se vocês não ouviram, vão ouvir agora, que a nossa sombra esconde ali a nossa principal missão, né? A nossa missão de vida. Então, muitas vezes, olhar ali para aquilo que é oculto, para os nossos medos, traz ali um desconforto, tudo que é novo, tudo que eu desconheço, né? Seja no mundo externo ou interno, eu tenho ali essa barreira a romper, porque é algo desconhecido para mim, eu ainda não sei com que eu vou me conectar depois que eu tirar este véu, que é o véu do medo, que também vamos falar sobre isso aí, sobre esse assunto aqui no decorrer do vídeo. Falando aqui sobre a Sagrada Sombra, eu trouxe alguns temas aqui que eu acho que é bem interessante, acaba conectando aqui com o todo, porque todos nós vivenciamos aí esses momentos que eu vou citar aqui, e eu trouxe pra gente falar as 5 linguagens de amor para a gente entender como a gente expressa o amor, também como a gente entende o amor. Também trouxe dentro desses 5 traços de caráter a toxicidade de cada uma quando eu não estou agindo com a luz dele, que é a linguagem do amor pura, e sim eu estou agindo com a sombra dele, né? A toxicidade dele. Então, qual que é o traço tóxico que eu tenho quando eu tenho tal linguagem de amor? Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais, e também qual é a dor que existe por trás. Vou trazer também um assunto bem detalhado da gente falando sobre alguns sentimentos, né, que estão ali na nossa sombra, já que o tema, o foco é esse. E como eu faço para transmutar esse ponto de vista, né? Como eu faço para flexibilizar o meu olhar em cima disso. Trazer também para vocês aqui, para a gente fechar com chave de ouro aqui, como que a gente faz para entender e para ressignificar estes momentos. E lá no finalzinho eu vou deixar um convite para você que, se tocar no seu coração, se fizer sentido para o seu momento, você embarca nessa com a gente. Então bora começar? Tá preparado? Então bora lá! Começando aqui o nosso papo, né, o nosso assunto sombras pela parte da linguagem de amor,
Então, nós temos aqui 5 linguagens de amor com as quais todos nós, né? Cada um de nós nos conectamos com o amor, seja o amor afetivo íntimo, que é aquela que eu tenho com o meu parceiro, né? Ou com a minha parceira, ou seja, aquela que eu tenho com os meus familiares, com meus filhos, com os meus amigos, com aquelas pessoas que eu amo. É como eu entendo e como eu expresso o amor. Não está na ordem, tá? Então vou trazer aqui em qualquer ordem e você identifica aí qual que é seu traço de amor, como que é a forma de você amar, se sentir amado e expressar este amor. Então, a primeira delas é o tempo de qualidade. Então, para eu entender o amor ou para eu demonstrar o amor que eu sinto, eu separo ali um tempo de qualidade. De repente, um tempo para a gente bater um papo legal, para a gente tomar um café. Eu me coloco disponível para te ouvir, para ser ouvida também e dedico ali, de fato, esse tempo para você. Então, é assim que eu demonstro a minha forma de amar. Esse é um dos traços de amor. Depois eu vou trazer aqui outros e você me conta aqui abaixo qual que é o seu. O segundo são palavras de afirmação. Então, para eu entender este amor ou para eu me expressar, né, expressar o amor que eu sinto, eu trago palavras de afirmação. Como você é importante para mim, como você é especial para mim, estou feliz em estar com você aqui nesse momento, ou até elogios de forma direta. Nossa, depois que você entrou na minha vida, houve uma transformação de tal forma, ou nossa, você me agrega de tal forma assim, ou você tem uma beleza, né, de tal forma assim. Então eu necessito falar para verbalizar o meu amor, né? Ou então eu preciso ouvir, né, as palavras de afirmação para eu me sentir amada. Esse é o segundo, né? O terceiro são presentes, de forma física mesmo, presentes. Quando eu vou demonstrar o meu amor e eu sempre tô ali com um bibelozinho, com alguma lembrancinha para dar para alguém, que é a forma de eu me sentir lembrado, né? Fazer com que este amor seja lembrado ali através dos meus atos. Então, quando eu ajo dessa forma, ou quando eu espero que ajam comigo desta forma, essa é a forma de demonstrar, a forma que eu entendo o amor com presentes. Temos também o quarto aqui, que são atos de serviço. O que tem ali por trás do atos de serviço, né? É aquela pessoa que sempre precisa estar fazendo alguma coisa para se sentir amado ou para demonstrar este amor, né? Então, eu gosto que carreguem a minha bolsa, que abra a porta do carro para mim, que me coloquem do lado de dentro da calçada e assim eu me sinto amada. Ou quando eu faço essas coisas pela pessoa, essa é a minha forma de demonstrar este amor que sinto, né? Então essa também é uma forma de demonstrar aí, de falar da linguagem do amor. A última aqui é o toque físico. Então, para eu me sentir amada ou para eu demonstrar este amor, eu toco, né? Eu acaricio, eu faço um cafuné, eu mexo nos cabelos, né? Não importa qual que é o seu toque aí, mas eu necessito do toque físico para eu demonstrar ou para eu me sentir amada. Conseguiu identificar aí qual que é a sua linguagem do amor? Então deixa aqui pra gente saber. Eu já consegui identificar aqui qual que é a minha, porque todos nós temos, né? O amor é uma coisa que tá aí, que transcende qualquer barreira, né? Então não tem esse limite de estado, de país, não tem esse limite. Todos nós sentimos, né? Alguns falam sobre isso, outros não falam, mas sentir todos nós sentimos em algum momento. Então é um assunto que fala sobre todos nós, né? Então qual que é a sua linguagem? O que te representa aí? Então agora vamos pro traço tóxico de cada uma delas. Será que tem traço tóxico, essa linguagem tão bonitinha aqui de demonstrar o amor? E o que será que tem por trás aqui, ó? Qual que é a dor que tá velada? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a dor velada e o que tem por trás dela.
Então, bora lá, continuando neste assunto da linguagem do amor. Então, quando eu tenho aqui como linguagem de amor o tempo de qualidade, que é quando eu dedico um tempo ali para a pessoa, ou quando a pessoa, eu sinto essa necessidade dessa dedicação da pessoa para comigo, para eu me sentir amada, o meu traço tóxico está no isolamento social. Então, quando eu estou ali vibrando na minha sombra, né, na sombra dessa linguagem, eu me isolo, porque como eu preciso de um tempo de qualidade e eu tenho medo ali de repente eu não ter contato com essa pessoa que está disponível para mim, ter uma indisponibilidade ali, ou de repente eu não quero me colocar disponível para eu não me ferir, eu me isolo. Então, o isolamento social é o traço tóxico de quem tem como linguagem de amor o tempo de qualidade. Tá vibrando na sombra? Então o seu traço tóxico, se você tem aí como linguagem de amor o tempo de qualidade, é o isolamento social. A segunda aqui, na ordem que eu trouxe, né, é a palavra de afirmação. Então, se a gente precisa ou gosta de verbalizar o amor, é assim que eu me sinto amado. Então, a minha toxicidade, né, que é o lado sombra dessa linguagem de amor, são as falas reativas ou falas ofensivas. É aquela pessoa que tem uma resposta sempre na ponta da língua. Eu tô preparado para me defender no ataque. Então, quando eu tenho ali como traço tóxico, como na verdade a sombra dessa linguagem de amor, de palavra de afirmação, o lado sombra dele, isso oculta ali as falas ofensivas e reativas. Então, quando eu estou vibrando nesse lado sombra dessa linguagem, então eu ataco para me defender. Então, antes mesmo de eu correr o risco, né, de ouvir algo que eu não goste ou que seja desfavorável para mim, naquele momento para eu conseguir digerir, entender e tudo mais, eu já reajo, né? Então, eu sempre tenho uma fala reativa. Vamos para o terceiro agora. Então, se o seu traço aí, se a sua linguagem de amor for presentes de forma física, então o seu traço tóxico é ser uma pessoa materialista, acumuladora, ou de repente com apego material aí, né? Então, assim, se eu tenho a necessidade de demonstrar este amor ou de me sentir amada toda vez que eu recebo algo, e é assim que eu vejo que a pessoa lembrou de mim, eu me sinto lembrada, me sinto amada através dessa linguagem, então, e eu estou vibrando ali no lado sombra dele, então eu me torno uma pessoa pegada aos bens materiais. Pode ser pequenas coisas, não precisa ser coisas valiosas, não tem a ver com valor, tem a ver com o valor sentimental que eu deposito naquele objeto, naquela roupa, né? Então eu me torno uma pessoa acumuladora, apegada ali às questões materiais. Então eu tô sempre consumindo algo novo, porque assim eu valido isso que é importante para mim, que é a minha linguagem de amor através dos presentes. Então eu me autopresentei o tempo inteiro, eu sempre mereço algo novo, né? E ninguém aqui está dizendo que merece ou não, e não estamos aqui também para criticar nem para apontar nenhuma linguagem, né? Estou aqui apenas para a gente entender como que funciona e para a gente falar um pouquinho mais sobre isso e o que tem por trás de tudo isso, tá bom? Então, o quarto aqui, que são os atos de serviço. Então, se essa é a minha linguagem de amor, se para eu falar sobre o amor, eu preciso me colocar disponível ali com o trabalho, de repente fazer uma comidinha, fazer um café, levar a bolsa, abrir a porta do carro, e assim que eu sempre estou me sentindo útil, né? Então, a minha toxicidade, o lado sombra disso é a sobrecarga. Então eu sou aquela pessoa que leva o mundo nas costas. Muitas vezes eu pego problemas do outro que não são meus, que eu não preciso e muitas vezes nem quero resolver, mas para que eu me sinta, né, amada, ou para que eu demonstre este amor, eu acabo fazendo muitos atos de serviços, né?
E o último aqui que é o toque físico, né? Então, quando eu tenho ali como linguagem de amor o toque físico, então eu demonstro essa forma de amar tocando o outro, acariciando, ou eu me sinto amada desta forma. Por trás, o lado sombra aí disso, a toxicidade disso é a frieza emocional. Então, assim, se eu estou no lado sombra ali e eu necessito desse toque físico e eu sinto ou eu não estou curada ali o suficiente para receber este amor da forma com que a pessoa consegue me dar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Então eu me torno uma pessoa fria, porque aí assim eu não crio expectativas, mas também eu fico um pouco inacessível, né? Porque eu me torno tão cascadura aqui, né? Tão cheia de espinhos aqui ao meu redor, que então a pessoa nem consegue me tocar, eu sou áspera ali no tratamento. Antes da gente falar um pouquinho sobre o sentimento que tem por trás de cada uma dessas reações, de cada um desses traços tóxicos, o que tem oculto ali atrás. Antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona, né, a linguagem do amor. Quando a gente entende que a linguagem do amor é uma questão que é individual, a gente também tem que entender que a forma com que eu amo, com que eu demonstro este amor é diferente da forma do outro. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu me coloco como linguagem de amor ali para mim, para eu demonstrar, eu preciso agir pelo atos de trabalho. Então eu tô sempre fazendo alguma coisa para você e dessa forma eu vou conseguir demonstrar, de acordo com a minha percepção de amor, que você é importante para mim. Mas de repente o que você espera são palavras de afirmação. Então, porque essa é a sua linguagem de amor, aí você vai criar uma expectativa sobre mim, eu vou criar uma expectativa sobre você e nós dois vamos nos frustrar, porque meu entendimento sobre o amor é um e o seu entendimento sobre o amor é outro. E isso serve para tudo, né? Estamos aqui hoje falando sobre a linguagem do amor, mas também uma coisa que cabe em qualquer momento é a barreira na comunicação, né? Esse abismo que a gente tem entre o que eu falo e o que você entende, o que um fala e o que o outro entende. Então, uma vez que nós falamos, que nós verbalizamos, seja com palavras ou atitudes, a gente faz isso com tudo que a gente tem, com tudo que a gente construiu, com todas as nossas percepções, com tudo aquilo que foi nos agregado referente à nossa criação, né? A nossa educação também. E outra coisa é como você entendeu. Você vai entender com toda a sua carga emocional, com toda a sua criação, com toda a sua educação, e nem sempre isso vai ser igual. Então, quando há essa inversão aí, que muitas vezes esse é o pontinho aí de finalização de grandes relacionamentos, né? Sejam eles familiares, sejam de amizade, sejam de relacionamento afetivo de fato, essa barreira de comunicação, muitas vezes uma comunicação legal já resolve isso. Olha, eu disse tal coisa, o que você entendeu? Porque às vezes o outro só entendeu diferente aquilo que você disse, porque ele entendeu com o que ele tinha. Então, só pra gente se atentar a isso também, antes de eu continuar aqui essa próxima parte. Vamos lá, então, continuando aqui. Então, se você tem ali, voltando agora, né? Desde o início pra gente entender por etapas. Se a gente tem aqui o tempo de qualidade como linguagem de amor, a possível toxicidade como o isolamento social, qual que é a dor que está velada aí? O que tem por trás de tudo isso que eu não tô captando? Aí de repente eu tô me isolando, porque o que eu esperava na verdade era que alguém me ofertasse esse tempo de qualidade. E a pessoa não está disponível para mim, e aí eu prefiro me isolar. Mas o que tem ali por trás? Por trás dessa linguagem de amor e por trás dessa toxicidade está a dor do abandono. Então, normalmente uma pessoa que necessita de um tempo de qualidade e age na toxicidade dessa linguagem de amor, que é o isolamento social, ela em algum momento ou foi ou se sentiu abandonada. A segunda aqui
é a palavra de afirmação, que tem como toxicidade aqui as falas ofensivas ou reativas. Essa pessoa esconde ali, oculta como dor velada, a necessidade de aprovação. Então, se eu preciso ali sempre uma palavra de afirmação, me afirmando, né, me capacitando. Então, quando eu preciso disso e sentir que não tive, porque pode ser que eu tenha tido, mas não percebi, ou não foi o suficiente para mim naquele momento, então eu reajo de uma forma mais ofensiva para me defender. A terceira aqui, que são os presentes, né? Então, quando eu tenho ali essa linguagem de amor através dos presentes, e eu tenho como toxicidade esse apego aí material, esse acúmulo, esse excesso de gastos aí de investimento com coisas ou com pequenas coisas, não importa o tamanho, eu tenho como dor velada ali a necessidade de validação, porque quando eu me sinto validada, quando eu sinto que tenho valor, eu não preciso encontrar valores de uma forma externa, porque tudo que eu preciso eu tenho e tudo que eu quero agregar ali é para compor o que eu já tenho. Então, assim, eu não preciso de repente comprar um objeto para me sentir validada, porque este valor que é impagável eu já encontro em mim, né? Na minha história, na minha vivência e tudo mais. Então, essa necessidade de validação é a dor velada, né? Dessa linguagem de amor. O atos de serviço, que é a quarta linguagem de amor aqui, que traz como toxicidade essa sobrecarga, né? Uma pessoa que se sobrecarrega, que leva o mundo nas costas, que faz coisas demais ali, né? E de repente tem mesmo essa sobrecarga de forma física. Ela tem ali como traço, como dor velada ali, essa sensação de inadequação. Então, quando eu me sinto inadequada, né, eu não consigo me encaixar dentro de um contexto, dentro de um grupo, não porque de fato eu não me encaixo, muitas vezes essa é a minha percepção, não que eu não tenha esse espaço ou que eu não tenha conquistado esse espaço, mas é assim que eu observo a minha colocação dentro daquele lugar, para eu me sentir útil, então eu me sobrecarrego, né? Então essa é a sensação de inadequação que traz aí a dor velada, né? Desse traço dessa linguagem de amor. O último aqui, que nós trazemos como toque físico, a toxicidade dele é a frieza emocional. Então, que eu já expliquei ali anteriormente, né? Então, quando eu tenho ali como linguagem de amor o toque físico, a minha toxicidade é a frieza emocional. O que eu tenho ali por trás de dor velada é o amor interrompido. Então, quando eu entendi ali que aquele amor que eu esperava, que eu precisava, que eu queria, que eu merecia, não veio, então eu me torno uma pessoa fria. Então eu me torno ali inacessível, porque eu fico fechada ali para receber novamente essa tentativa de amor frustrado, né? E tudo isso que a gente está falando aqui, todas essas dores, todas essas toxicidades, toda essa linguagem de amor, toda a nossa construção emocional, ela vem ali da nossa primeira infância, né? Então, como a gente entende ali a nossa primeira infância, como a gente entende o nosso contato com o nosso pai, como a gente entende o nosso contato com a nossa mãe, como a gente entende o nosso contato ali com a nossa criação ali enquanto crianças, né, até os 7 anos, que é a primeira infância, e também ali no período de adolescência, de pré-adolescência, que vai dos 7 aos 14 anos, eu me moldo, né? Então é através do meu mundo interno que eu observo e que eu reajo no meu mundo externo. Então, como eu senti que fui ali criada, né, estabelecida emocionalmente, é assim que eu vou lidar com os meus sentimentos lá fora. Quer dizer que os meus pais não me deram tudo aquilo que eu precisava? Nem sempre, né?
Então, porque muitas vezes é o que a gente já falou ali atrás, tem esse abismo da comunicação, né? Do que o outro faz e de como a gente entende isso. O que de fato aconteceu foi que eles nos deram tudo aquilo que eles sabiam e que eles podiam nos dar naquele momento. Seja o máximo de amor e acolhimento, ou seja o mínimo de amor e acolhimento. Se eu só dou para o outro o que eu posso e o que eu consigo, se ele não me deu nada, é porque nada ele pôde me oferecer naquele momento. Isso tem a ver com a gente? Não, tem a ver com a história dele. Então, como eu entendo dele ou deles, né? Dos pais. Então, como eu entendo esse relacionamento com meus pais, é como eu ajo e reajo com meus sentimentos no meu mundo externo. Falamos até aqui sobre a linguagem do amor, as toxicidades que cada linguagem traz e o que tem de dor velada atrás de cada uma dessas linguagens de amor. Uma aguinha aqui, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, eu vou trazer um pouquinho para vocês, ó. Eu fiz assim de forma lúdica para ficar mais fácil de entender, tá vendo? Ó, coloquei aqui um papelzinho, escrito medo aqui, ó, porque o medo, na verdade, ele oculta, ele traz ali a nossa maior missão, né? A nossa missão de alma. E o medo, ele é apenas uma ferramenta de transporte. Se vocês pararem para pensar, eu tenho medo de quê? Eu tenho medo, cada um tem medo de uma coisa. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de falar em público, por trás ali desse medo, tem uma missão de alma, né? Tem uma virtude. E esse medo está velando a sua virtude. Então, que é o que a gente chama de dor velada. Então, quando eu entendo a serviço de que esse medo veio, eu entendo a serviço de que eu estou, né? Já a gente vai falar sobre isso. Ó, observe aqui, eu trouxe um papelzinho falando sobre medo. E aqui a gente tem, ó, tá vendo que é transparente? É um saquinho transparente que eu tenho aqui, ó. Embaixo nós temos uma coisinha ali, tá vendo, ó? Alguém consegue ver com clareza o que tem aqui por baixo? Não consegue, né? Por quê? Porque o medo está velando aqui, né? A nossa informação aqui de baixo. Mas quando eu deixo de deixar o medo direcionar as minhas ações, como dizia Carl Jung, ele traz uma frase que é muito interessante, serve para a gente refletir. Ele dizia que enquanto o inconsciente não se fizer consciente, ele direcionará a nossa vida e nós chamaremos isso de destino. Então, enquanto o nosso medo for o direcionador das nossas ações, então a gente vai se conformar com qualquer lugar que isso nos direcionar e a gente ainda vai achar que esse foi a única escolha cabível ali para aquele momento. Será? E o que eu faço com esse medo então? Eu excluo ele? Eu tiro ele da minha vida? Também não é a melhor opção, né? Bert Hellinger trazia, dentre as 3 leis básicas da constelação familiar, que são as leis que regem aí todos os relacionamentos, todas as relações, né? De que tudo e todos têm o direito de pertencer. Quando falamos que tudo e todos têm o direito de pertencer, também estamos falando das nossas sombras, também estamos falando dos nossos medos. Então, o que se espera desse medo? Espera-se que a gente agrega, que a gente encontre um lugarzinho sagrado para ele existir, que a gente vai lá e pergunta para esse medo, olha, a serviço de que você veio? O que você quer me mostrar que eu não estou conseguindo ficar disponível para perceber, né? Onde eu preciso colocar a minha atenção, né? Então, observando aqui novamente, ó, quando a gente tem aqui o medo como direcionador, temos embaixo aqui uma informação que pode até ser importante, mas a gente sabe o que é? Não, porque o medo está direcionando. Quando eu agrego esse medo, quando eu encontro um lugar sagrado para ele, então ele deixa de ficar velando aqui, ó, e eu descubro a minha missão de alma.
Então, quando a gente fala aqui de dor velada, eu trouxe dessa forma mais lúdica para a gente entender. Quando a gente fala aqui sobre a dor velada, a gente fala que muitas vezes é esse medo, né? Essa dor que oculta a nossa verdadeira missão de alma, né? Nossas virtudes ali. Então é vencendo aí essa barreira, trazendo lucidez para nossa sombra, que a gente consegue caminhar, né, rumo a esse caminho de iluminação aí, de luz para nossa sombrinha, que é tão sagrada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso simpático. Temos aí o sistema nervoso parasimpático e temos o sistema nervoso simpático. Hoje nós vamos falar apenas do sistema nervoso simpático, porque é o que se enquadra melhor dentro do que a gente está falando. Em outro momento, quem sabe a gente vem aqui trazendo um e outro, que cada um traz ali de virtudes e tudo mais, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso simpático. Então, o sistema nervoso simpático, ele é o responsável pelo luta e fuga, né? Pelo sistema de luta e fuga. O que significa isso? Significa, por exemplo, que eu estou ali, vou dar um exemplo aqui, tá? Então, eu tô aqui no meu carro e de repente alguém vem para me assaltar. Vem bandidos armados aqui para me assaltar. Nesse momento, o meu sistema nervoso simpático vai agir. Vai agir como? Ou ele vai identificar que eu tenho munição interna ou externa suficiente para conter aquele momento e eu vou agir lutando, ou eu vou perceber que naquele momento eu não tenho munição interna nem externa suficiente e eu vou agir fugindo. Ou também nesse caso que eu dei aqui, se eu opto por não reagir, eu já estou aqui no sistema de fuga. Eu não vou fazer nada nessa situação porque eu não tenho munição para isso. Isso serve só para esses momentos? Não. Quando eu identifico ali que uma dor minha, né, que eu já trouxe ali um trauma de infância, porque como eu entendi esse amor foi de forma disfuncional, então isso já se tornou uma dor para mim. Então eu já tenho ali aquilo para ser tratado, para ser olhado dentro de mim, né? Então quando eu trago ali isso daí como informação para o meu subconsciente, então eu identifico ali o meu sistema nervoso simpático nesse momento se ativa e eu identifico ali que essa dor eu já vivenciei. E aí nesse momento eu vou perceber, eu vou lutar contra isso e vou vencer essa barreira desse sentimento aí que preciso olhar, né, mais a fundo, ou eu vou fugir disso. Normalmente, né, quando a gente está falando disso, a gente também está falando do desconhecido, porque não é porque eu vivenciei algo que foi traumático lá atrás, porque eu entendi dessa forma, que hoje com outra idade, com outra maturidade, com outra percepção, eu vou ter a mesma experiência, né? Então, se eu optar por olhar para esse mesmo sentimento, hoje, com a maturidade e o conhecimento que tenha, talvez eu consiga olhar de outra forma, mas isso ainda é desconhecido para mim. Eu não tenho essa certeza. E tudo que é novo, tudo que é desconhecido, vem o medo. Então o medo vem aí direcionando novamente, que é o que eu trouxe ali agora há pouco. O medo velando a dor que está ali por trás. Então, como que a gente faz para poder vencer esse sistema aí, né? Então, quando eu opto por não fugir mais das minhas dores e eu opto por lutar, por entender o que tem ali por trás, eu consigo dar lucidez, né? Dar um lugar para isso existir em mim. E aí sim, eu encontro um lugar sagrado para essa sombra também pertencer. Falando aqui sobre outra coisa que é muito interessante e que a gente nega bastante, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a lei do espelhamento, né? Ou a lei do espelho. Quando a gente traz aí uma percepção para o espelho de forma física, a gente entende que o espelho é um refletor de imagem. Então ele só serve para refletir, para me devolver a imagem que eu entrego para ele, certo? E se eu olho no outro, por exemplo, e eu entendo que o outro é um espelho meu? E aí eu olho para o outro e eu falo, nossa, que ser humano invejoso. Dá um exemplo aqui, porque esse é um dos mais bafônicos, né, dos sentimentos.
todo mundo aqui, eu já conheço gente aqui, eu também, né? Falou, fulano é invejoso, ciclano é invejoso. Sim, alecrim dourado, mas se eu estou olhando para um espelho meu, será que eu não estou vendo uma imagem refletida minha? Ou minha agora, ou em algum momento que eu já fui esse ser humano aí invejoso também? Se eu só consigo conhecer, reconhecer um sentimento que eu já conheço, como que eu vou saber que o que ele tem é inveja se eu nunca me conectei com esse sentimento? Então eu conheço. E se eu conheço, eu estou reconhecendo nele e não conhecendo, tendo um contato ali pela primeira vez, certo? Então, quando eu olho para o outro e vejo ele manipulador, de alguma forma, eu também conheço esse sentimento. Porque se eu entendo que ele está manipulando, é porque eu entendo sobre manipulação. Então, será que também não existe em mim? Então, a lei do espelho, ela fala sobre isso, né? Nunca o que eu aponto no outro fala de fato sobre o outro. Ele fala, na verdade, lá no fundo, sobre mim mesma, né? Sobre como eu me observo através do outro, né? Então, é muito mais fácil a gente olhar e apontar os defeitos do outro. Não que estamos aqui como juízes de nada e nem de ninguém, né? Nenhum de nós temos esse direito. Mas de fato é o que acontece, a gente consegue olhar e identificar esse problema no outro e nem sempre a gente consegue trazer esse olhar mais lúcido pra gente, né, do que tem ali por trás. Então a lei do espelhamento, ele traz aí esse olhar para o outro ou para o todo como um autorreflexo, né? Então eu só vejo no mundo, só vejo nas pessoas ao meu redor aquilo que existe dentro de mim. Então eu olho o mundo com os olhos que tenho. Como que está seu mundo hoje? Como que está aí a sua visão para as pessoas que estão ao seu redor hoje? Isso daí fala muito sobre você e também pode falar um pouquinho sobre o seu lado sombra, né? Então aqui só pra gente finalizar esse assunto, que tá bem, espero que vocês estejam gostando, tá bem interessante, né? Eu vou falar um pouquinho como que a gente pode fazer para ressignificar, né, esse olhar, já que a gente tá falando de algo que é tão difícil, tão desafiador, né? Difícil parece que é algo que a gente não vai conseguir transpor, desafiador não. É mais fácil a gente encarar um desafio do que uma dificuldade, né? Então é desafiador, mas você consegue? Consegue, eu acredito e acredite também, porque todos nós conseguimos, basta a gente tentar, né? Então como que a gente faz? Vou trazer aqui um exemplo sobre a culpa, né? Vou trazer aqui de uma forma bem lúdica para a gente conseguir entender como que eu faço para transmutar aí a questão da culpa, por exemplo, que também pode ser uma sombra minha, né? Ou sua. Então, tenho culpa no meu campo, então eu carrego uma culpa sobre algum ato que eu fiz e me julguei, ou eu acabei julgando o outro ali no ato que ele fez e aí eu trouxe essa culpa no campo. Como que eu faço para poder lidar com esse sentimento de culpa? Então imagina que a culpa é essa pedrinha aqui, tá vendo? Pesadinha e tal. Só que imagina, eu vou trazer você mais ainda para o campo da imaginação. Imagina que essa pedra está aqui na região dos ombros, né? E que ela ocupa um espaço enorme e um peso enorme que te deixa para baixo, pesado, com as costas doloridas e tudo mais. Porque a culpa, depois a gente fala em outro momento sobre doenças psicossomáticas, né? E a culpa, ela traz mesmo esse peso no campo. Então, assim, eu trabalho com o corpo energético, por exemplo. E quando a gente vai fazer um atendimento ali energético e a gente se conecta com esse corpo energético, a gente percebe no campo da pessoa a culpa em uma forma enorme, de um peso enorme, que fica de fato na região dos ombros. Por isso que eu tô trazendo aí essa imaginação, né, da sua parte. Então imagina aí que você está se conectando com o sentimento da culpa, que tem um peso extremamente exagerado e você está carregando nos ombros. Aqui estamos trazendo essa pedrinha, né, que cabe na palma da minha mão, mas aí tenta visualizar com os olhos da sua alma uma pedra de um peso enorme que você carrega aí na região dos ombros e faz um volume enorme em volta de você. Pesado, não é? A culpa é pesada, nossa,
é como se fosse um martírio, né? Estou aqui me chicoteando o tempo inteiro, me martirizando aqui o tempo inteiro. Nossa, eu sou culpada, ou o outro é culpado porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele fez aquilo outro. Estamos tirando aqui, ausentando a responsabilidade de alguém? Não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre a culpa e como a gente reverte, né? Inverte isso daí. Esse olhar ressignifica. Então a culpa, como eu trouxe aqui, ela tem um peso muito grande, difícil de carregar. Então eu vou trazer aqui um contexto rápido e simples. De repente, eu me culpo aqui por uma questão de sentimental, né? Então vivenciei ali um relacionamento que foi abusivo, fiquei nesse relacionamento por algum tempo, não consegui identificar, me senti idiota porque não identifiquei, e aí eu perdi um tempão da minha vida nesse relacionamento, e agora eu sou uma idiota mesmo, o que eu faço com isso? Eu perdi minha vida, olha quanta culpa. O que eu faço com esse sentimento aqui todo que eu tô falando? Eu tenho poder sobre isso? Não tenho, né? Agora, como que fica fácil da gente entender e ressignificar? Se eu troco a culpa pela autorresponsabilidade, eu entendo que um relacionamento, seja ele afetivo íntimo, seja de pai e filho, seja de amigos, né? Não importa qual trabalho, nós temos ali duas pessoas ou mais, né? Dependendo do contexto. Então, nós temos ali duas pessoas. Então, eu tenho 50% de responsabilidade sobre isso e o outro 50% de responsabilidade sobre tudo que deu certo e errado dessa relação. Então, a culpa é minha, porque se eu me culpo, eu peguei tudo pra mim. Então, não importa o que o outro fez, não importa como ele agiu, não importa se ele tentou ou não acertar dentro desse contexto, eu já me julguei culpado. Então, se eu me julguei culpado, o outro automaticamente é inocente. Quando eu inverto esse olhar e trago uma autorresponsabilidade e entendo que eu fico só com o que é meu, deixo o outro com o que é dele, eu inverto a culpa pela autorresponsabilidade. E olha o peso da autorresponsabilidade. É mais leve do que a culpa ou não é? Com a autorresponsabilidade, eu fico só com o que é meu, deixo o outro com o que é dele e entendo que 50% de tudo que deu certo e errado é responsabilidade dele também. Isso aqui eu consigo carregar. Isso daqui é o peso ideal e suficiente para mim, porque aqui a gente está trazendo autorresponsabilidade. Então, errei, assumi meu erro, reconheci, optei por mudar, isso serve para qualquer contexto, autorresponsabilidade. Me culpei, então eu já entendi que o outro é inocente. Então, se eu julguei o outro como inocente, eu automaticamente sou o culpado. Consigo carregar? Não é mais fácil a gente trocar por autorresponsabilidade? E é dessa forma que a gente traz de uma maneira mais simplificada, e aqui eu trouxe de uma forma mais didática para vocês entenderem como que a gente faz para ressignificar de uma forma tão simples, tão acolhedora os nossos sentimentos. Isso serve para tudo, né? A gente tem um olhar muito julgador pra gente mesma. A gente fala muito sobre tal pessoa é meu inimigo, tal pessoa não gosta de mim. Gente, pensa aqui comigo. Não existe ninguém aqui que tenha um inimigo pior do que você mesmo, do que eu mesmo. Nós somos os nossos piores inimigos, porque eu conheço todas as minhas debilidades, eu sei todos os meus defeitos, eu sei onde estão os meus pontos fracos. Quando eu olho no espelho, é a minha imagem que está refletida ali, então eu sempre estou olhando ali, meu rosto isso, meu cabelo aquilo, minha pele não sei o que. Eu nunca estou satisfeita com a imagem que reflete de mim, seja de uma forma física, aí eu estou me vendo ali com a imagem no espelho, ou seja, com como eu lido com os meus sentimentos, né? Então, será que a gente precisa de fato alguém ali para a gente colocar nesse lugar de algoz? Então, muitas vezes nós mesmos ocupamos esse lugar e nem percebemos, né? Isso também é uma sombra, é algo que a gente precisa olhar e se acolher, né? Então, fechando aqui o nosso papo de hoje, que é sobre as sombras, eu trouxe um pouquinho sobre cada assunto aqui, né? Um pouquinho sobre esse olhar de ressignificação,
um pouquinho falando sobre as 5 linguagens de amor, a toxicidade de cada uma delas e a dor que tem ali por trás. Trouxe um pouquinho falando sobre o sistema nervoso simpático e como ele age e a serviço de que o nosso medo está e o que ele oculta, falando um pouquinho também sobre a dor velada. Então espero que esse assunto tenha tocado aí o seu coração, tenha chegado num bom momento para você. E já aproveita essa finalização aqui, esse finalzinho de vídeo, para te convidar para fazer parte aqui junto com a gente da Sagrada Tríscale, desse encontro que vai acontecer no início de abril. É um encontro de 3 dias, online, pela plataforma Zoom, onde nós abordaremos os temas de sombras, de sentimentos no geral, mas teremos como foco ali as sombras, que nós carinhosamente denominamos como Sagrada Sombra, porque é para a gente entender mesmo que todas as partes existentes em nós são sagradas, né? Então trouxe aqui o exemplo da culpa, por exemplo, né? Quando a gente traz a culpa é um peso, mas quando a gente entende a autorresponsabilidade, a gente já deu um lugar sagrado para esse sentimento, né? E a gente entende que isso serviu de professor também, né? Por muito tempo. Então tudo, quando me coloca ali como aprendiz, tudo vem para me ensinar, porque eu estou aberta a aprender com isso, né? Não importa o quanto desafiador isso seja. Então venho convidar você para nos dias 3, 4 e 5 de abril fazer parte desse encontro tão gostoso e tão profundo, desse encontro chamado Sagrada Sombra, que é esse momento que a gente vai ter de autoconhecimento, de expansão de consciência e de olhar de acolhimento, aí, de ressignificação para cada pedacinho sagrado seu, para a gente agregar e se acolher e trazer lucidez para as nossas sombras. Então você também está convidado, o link vai estar aqui abaixo, né? Então se você sentiu aí que fez sentido com o seu momento, sentiu esse convite aí no seu coração, vem aqui saber mais através do nosso link ou entre em contato através das nossas redes sociais e venha fazer parte da Sagrada Sombra. Somos um grupo de terapeutas aqui especializados no assunto, capacitados para olhar para a sua questão, mas também, além de tudo isso, somos seres humanos e aprendizes e juntos vamos aprender a olhar para isso de uma forma carinhosa, amorosa e empática. Então esse encontro vai acontecer pela plataforma Zoom, as inscrições serão limitadas porque o encontro acontece da seguinte forma: nós teremos ali um período para a gente trazer a parte teórica, toda explicativa de como funciona, do porquê de cada coisa. Depois a gente vai trazer ali uma abertura de feedback, onde vocês vão trazer perguntas e vão trazer também vivências ali, naquele período que tiver disponível, né, pra gente trazer uma vivência, né, trazer um compartilhamento do seu momento. E depois nós teremos a imersão. A imersão, ela vai ali dentro de toda a técnica terapêutica para a gente ressignificar este momento. E ao final do encontro tem todo esse benefício aí de você encontrar e acolher e agregar cada pedacinho seu e dar um lugar sagrado para tudo isso, né, que é você, para todo esse sagrado que você é, se tornar ainda mais sagrado, ainda mais iluminado. Então, se esse chamado tocou seu coração, se você gostou do assunto que nós falamos aqui hoje, se você quer ficar mais ligadinho, entender um pouquinho mais, segue a gente lá nas redes sociais, no nosso Instagram, fica atento nos videozinhos que a gente solta por lá e por aqui também. E eu quero agradecer desde já, de sagrado para sagrado, eu quero agradecer o tempo disponível aqui, da gente poder bater esse papo gostoso. Depois não esquece de deixar seu curtir, deixar o seu comentáriozinho aqui pra gente saber como é que chegou esse assunto para você nesse momento. E eu espero você no dia 5 pra gente olhar e acolher a nossa sombra. Um beijo!